Pare de chorar, resolva o problema. Há momentos muito difíceis em nossa vida, momentos em que realmente nos entregamos ao choro e ao lamento. São muitas dores e dificuldades que nos machucam e deixam marcas profundas. Mas nós precisamos nos levantar, parar de chorar, confiarmos em Deus e resolver os problemas. Há o tempo do choro, sim, mas esse tempo tem que passar e temos que encarar os fatos e pedir a graça de Deus e pormos a mão na massa. É sobre isso que Deus quer falar conosco hoje. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja contigo e com a sua família. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. O tema de hoje, então, será o seguinte: pare de chorar, resolva o problema. Texto bíblico, Esdras, capítulo 10, verso 4 a 5. Olha o que diz a palavra. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo o Israel jurarem que fariam o que fora sugerido, e eles juraram. No capítulo anterior do livro de Esdras, falamos sobre reconhecermos nossa culpa e pedirmos perdão ao Senhor. Foi o que Esdras fez e levou o povo de Israel a fazer também. Eles então aqui no capítulo 10 entregaram-se ao choro compulsivo de dor e de lamento por terem desobedecido ao Senhor. Naquela época, o Senhor havia proibido o povo de se juntar com outros povos, principalmente de se darem em casamento, e foi o que Israel tinha feito e que desagradou por demais a pessoa do Senhor. Esdras viu esse pecado e por isso caiu em choro e em lamento. Consequentemente, o povo sentiu também o peso desses pecados e o acompanhou nesse lamento. Porém, Deus, depois de algum tempo, levantou um sacerdote chamado Secanias e chamou a atenção de todos, a partir desse profeta, que disse que todos precisavam agora parar de chorar e fazer uma aliança, um concerto diante da presença do Senhor e devolver essas mulheres aos seus povos. Secanias foi duro com todo mundo, principalmente com Esdras. Ele chegou e disse para Esdras o seguinte: tenha coragem e mãos à obra. Vamos levar esse povo a uma nova vida. Se nos arrependemos, vamos agora agir em direção ao coração do Senhor. E foi o que Esdras e o povo fizeram. E aqui no capítulo 10, nos conta essa história e nos relata quais famílias precisavam acertarem-se com Deus. Meus irmãos, podemos aprender algo muito forte nesse acontecimento. Aliás, podemos aprender em muitas coisas. A primeira delas é que depois de chorarmos diante do arrependimento do nosso coração, nós precisamos agir e ajustar a nossa vida. A segunda coisa é que devemos saber o tempo do choro e do lamento, mas precisamos saber também a hora de levantar e colocar as mãos à obra. Tem muita coisa para ser feita, tem uma vida para ser vivida, tem os propósitos de Deus para cumprirmos. Não podemos ficar chorando a vida toda. Há muitas pessoas que só sabem lamentar, só sabem murmurar e chorar. Ficam sempre sentindo-se os patinhos feios e reclamando da vida e do que não conseguiram realizar. Há muitos que ficam apenas empurrando a culpa de algo não ter dado certo para os ombros dos outros. Não assumem, não choram e nem agem em prol de uma mudança em suas vidas. Eu sei que você foi ferido. Eu sei que você foi decepcionado. Talvez você esteja até desanimado com a vida ou frustrado com as atitudes de algumas pessoas. Então, vá para algum lugar e chore o que tiver que chorar. Mas não fique chorando a vida inteira. Essa dor vai passar. Com a graça de Deus, você vai superar todas essas dificuldades. Comece a andar para frente, comece a agir. Faça uma aliança com Deus e vá em busca da sua felicidade. Com Jesus,
tudo vai dar certo. Sua vida não será a mesma. Deus ainda é um Deus de misericórdia. Aceite isso e caminhe adiante. Faça o que o sacerdote disse para Esdras. Tenha coragem e mãos à obra. Chega de lamúria e de ficar encolhido em um canto. Saia para a vida em nome de Jesus. O que passou, passou. O novo de Deus chegou. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração e medite, reflita e, acima de tudo, venha vivê-la. Amém? Vamos orar agora e logo depois nós vamos fazer aquela corrente de oração e fé. Tá bom, irmãos? Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem dessa manhã, Pai, tão linda que o Senhor nos concede. Primeiramente, obrigado pela vida, pela alegria e paz que o Senhor nos dá e pelo Senhor falar conosco. E nessa manhã, Pai, a palavra é, meu Deus, chegou o tempo de parar com o choro. É hora da gente resolver o problema, Senhor. Resolvermos os problemas que a vida tem nos apresentado. Temos a graça do Senhor, temos a sua presença, temos o favor, a inteligência, a ousadia, a capacidade que o Senhor nos deu. Nos ajude. Ilumina, Deus, a nossa mente, o nosso coração e nos ajude a termos forças para levantarmos-nos e agirmos em direção ao propósito e à graça do Senhor em nossa vida, meu Pai. Eu sei que muitas coisas talvez tenham ferido o meu irmão e a minha irmã, tenham machucado, eles estão frustrados, quem sabe com um gosto ruim de derrota na boca, meu Pai, pensando em desistir, pensando em jogar tudo pro alto. Pai, tira isso da cabeça do meu irmão, ajuda ele a entender que tem o tempo do choro e do lamento, mas que isso vai passar e o Senhor vai nos dar, Deus, a vitória. Vai chegar o tempo da alegria, vai chegar o tempo da bonança. Depois da tempestade, vem a bonança. A tempestade é forte, mas uma hora ela perde a força. A gente não vai viver uma tempestade a vida toda. Então, Pai, ajuda-nos a termos essa consciência, a levantarmos a nossa cabeça, meu Pai, enxugarmos as lágrimas, ó Deus, fortalecer o nosso coração na sua presença, confiar no seu poder e andarmos adiante, andarmos para frente, meu Pai. O que passou, passou. O novo do Senhor chegou na nossa vida. Assim nós oramos, Pai, certo que o Senhor está nos ajudando nessa palavra, em nome de Jesus. E agora, Senhor Deus, nós queremos, em nome de Jesus, orar por aquele momento, nesse momento tão especial, Pai, da nossa corrente de oração e fé. Nós fazemos isso todos os dias aqui, Pai, às 6 horas da manhã. E eu peço ao Senhor, Deus, a graça, o amor, o favor e a bondade do Teu Espírito Santo. Venha nos ajudar, ilumina a nossa mente, meu Pai, ajuda aqueles que estão, Deus, atarefados demais, muito ocupados, estão sem tempo para a família, sem tempo para buscar ao Senhor. Meu Deus, às vezes as bênçãos que o Senhor nos dá, Pai, elas acabam comprometendo o nosso tempo contigo, às vezes o nosso tempo com a nossa família. Nós te pedimos perdão e queremos voltar a servir e a honrar ao Senhor em tudo que fizermos, em tudo que colocarmos a nossa mão. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles, ó Deus, que estão em depressão ou debaixo de uma opressão maligna. Em nome de Jesus, nós oramos hoje pelos empresários que estão muito aflitos, ó Pai, necessitados, Senhor, estão sem recursos, quem sabe para pagar sua folha de pagamento, ou quitar alguma dívida, pagar alguns boletos. Meu Pai, não deixe essa empresa fechar, repreende todo o espírito de falência, de miséria, em nome de Jesus. Essa empresa vai se levantar de novo para a glória do Teu nome, que essa empresa possa ser bênção na vida de muitas famílias, na vida de muitos funcionários. Abençoe cada funcionário dessa empresa, que eles também possam vestir a camisa e ser uma equipe. Abençoe as igrejas, Pai, os pastores, a liderança. Estamos num final de ano. Ó Deus, para começar o outro, precisamos, Pai, planejar, precisamos pensar, dê-nos direções, dê-nos sabedoria, um coração quebrantado, um coração humilde e contrito diante da presença do Senhor. Seja, meu Pai, então com os pastores, com a liderança, com as igrejas, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai, colocamos diante de Ti os casais, as famílias, os jovens, os adolescentes, meu Pai, as crianças. Ó Deus, o mundo tem sido tão difícil,
tão corrompido, Pai, com tantos problemas que nós decretamos, ó Pai, que o Senhor possa fazer o melhor, o Senhor possa mudar essa circunstância dentro dessa família. Assim nós oramos, colocando o nosso dia diante das mãos do Senhor, ó bondoso Deus, eterno e glorioso Pai, seja conosco, dá-nos o pão de cada dia, não nos deixe cair nas tentações que o mundo nos apresenta, não queremos sair de diante do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos, Pai. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito abençoados. Muito obrigado por você estar conosco. Seja bem-vindo à nossa corrente de oração. Não esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Mais pessoas podem chegar. Se você ainda não se inscreveu aí nos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, siga a gente lá e compartilhe para que mais pessoas possam chegar nessa corrente de fé e de oração, tá bom? Um grande abraço para você, Deus te abençoe, tenha um bom dia, até amanhã, se Deus assim permitir, e eu te desejo a paz do Senhor Jesus.